A Segunda Guerra Mundial foi uma era de tanques, aviões e destruição em massa. Mas entre bombas e metralhadoras, surgiu uma arma tão simples e tão inesperada que ninguém, nem mesmo Adolf Hitler, sabia como enfrentá-la. Ela não veio de um laboratório militar nem de engenheiros renomados. Ela nasceu do desespero de um povo que se recusou a se render. Era o inverno de 1939. E o mundo observava em silêncio o que parecia um massacre anunciado. A União Soviética, com milhões de soldados e milhares de tanques, invadia a Finlândia, um país pequeno, gelado e com pouquíssimos recursos militares. O ditador Joseph Stalin acreditava que a vitória seria rápida, mas ele não contava com a astúcia e a criatividade do povo finlandês. Enquanto o exército soviético avançava com tanques modernos e força bruta, os finlandeses lutavam com o que tinham: coragem, neve e garrafas. Sem armamento pesado o suficiente para destruir tanques, os soldados finlandeses começaram a usar garrafas de vidro cheias de gasolina e óleo, acendendo um pavio de pano na ponta. O resultado? Uma explosão de fogo que incendiava tanques, derretia motores e espalhava pânico entre os inimigos. A arma era simples, barata e letal. Mas o detalhe mais marcante não foi o fogo, foi o nome. Os finlandeses, com ironia e desafio. A Segunda Guerra Mundial foi uma era de tanques, aviões e destruição em massa. Mas, entre bombas e metralhadoras, surgiu uma arma tão simples e tão inesperada que ninguém, nem mesmo Adolf Hitler, sabia como enfrentá-la. Ela não veio de um laboratório militar nem de engenheiros renomados. Ela nasceu do desespero de um povo que se recusou a se render. Era o inverno de 1939 e o mundo observava em silêncio o que parecia um massacre anunciado. A União Soviética, com milhões de soldados e milhares de tanques, invadia a Finlândia, um país pequeno, gelado e com pouquíssimos recursos militares. O ditador Joseph Stalin acreditava que a vitória seria rápida, mas ele não contava com a astúcia e a criatividade do povo finlandês. Enquanto o exército soviético avançava com tanques modernos e força bruta, os finlandeses lutavam com o que tinham: coragem, neve e garrafas. Sem armamento pesado o suficiente para destruir tanques, os soldados finlandeses começaram a usar garrafas de vidro cheias de gasolina e óleo, acendendo um pavio de pano na ponta. O resultado? Uma explosão de fogo que incendiava tanques, derretia motores e espalhava pânico entre os inimigos. A arma era simples, barata e letal. Mas o detalhe mais marcante não foi o fogo. Foi o nome. Os finlandeses, com ironia e desafio, batizaram aquela invenção de Molotov Cocktail, o coquetel Molotov, uma zombaria direta ao ministro soviético Vyacheslav Molotov, que tentava justificar os bombardeios como ajuda humanitária. O coquetel Molotov rapidamente se espalhou entre os combatantes finlandeses. Tanques soviéticos que antes pareciam invencíveis foram destruídos por soldados escondidos entre as árvores, armados apenas com garrafas e coragem. A propaganda soviética, que dizia que os finlandeses seriam vencidos em dias, virou motivo de piada. A arma improvisada virou símbolo de resistência contra a tirania, e seu uso se espalhou por toda a Europa ocupada. Quando Hitler soube que os finlandeses estavam conseguindo deter tanques soviéticos com garrafas incendiárias, ficou alarmado. Se um punhado de civis podia resistir a um exército moderno com uma garrafa, o poder dos impérios não era mais tão absoluto. O medo de Hitler não era da garrafa em si, mas da ideia por trás dela. O coquetel Molotov representava algo que regimes autoritários detestam: a capacidade do povo de resistir com criatividade e improviso. Ele provava que nem todas as guerras são vencidas com tecnologia. Algumas são vencidas com engenhosidade e coragem.
E essa ideia se espalhou. Décadas depois, de revoltas urbanas a guerras de independência, o coquetel Molotov reapareceria sempre que um povo oprimido precisava lutar com as próprias mãos. O coquetel Molotov é hoje uma das armas mais conhecidas da história, não pela destruição que causa, mas pelo que representa. É a arma dos que não têm armas. É a faísca de fogo que diz: não nos renderemos. E, ironicamente, nasceu de um povo pequeno enfrentando dois dos maiores ditadores do século XX. A arma improvisada que assustou Hitler nos ensina que a força não está nas máquinas, mas nas mentes que se recusam a desistir. Mostra que o medo dos tiranos não vem de exércitos, mas de ideias que não podem ser destruídas. Ideias como liberdade, coragem e resistência. Quando os finlandeses jogaram suas garrafas contra tanques soviéticos, não estavam apenas lutando por seu país. Estavam dizendo ao mundo que a dignidade humana não se dobra mesmo diante da força brutal. O coquetel Molotov é mais do que uma arma. É um símbolo de que a criatividade pode derrotar o medo, de que até os impérios tremem diante da coragem de um povo livre, e que, às vezes, o fogo que muda a história começa com uma simples garrafa. Naquele inverno gelado de 1939, a Finlândia mostrou ao mundo que o poder não está no tamanho de um exército, mas na chama que arde dentro de quem se recusa a se render.